Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Família CCA, eu creio que pode ser que outros também estejam se expondo a esse vídeo, mas ele está sendo gravado para o pessoal do curso profético, né, treinamento avançado para o ministério profético. Nós já passamos pelo básico e agora estamos aí no avançado. E o material que nós estamos usando é um material de Chris Vallotton, né? Não sei se você consegue ver aí. Então é baseado neste livro que nós estamos estudando e preparando uma equipe de pessoas proféticas para atuarem nas celebrações, nas reuniões da CCA. Esse curso, ele está a meio caminho, né? Aliás, acho que já até quase que para o fim. E então, se você não entender muita coisa, você pode depois, quem sabe, retomar, ou quando fizermos novamente, passar, né, pelo curso, ou adquirir o livro também é uma outra possibilidade. Nós já estamos no capítulo 6, né, do livro, que fala do papel do profeta. E já claro que no básico e nos capítulos anteriores já ficou bem claro, né, para a classe, que a diferença que existe entre a pessoa profética, né, ou profeta, ou aquele que é usado para trazer a palavra profética. Então há uma distinção, é diferente, né? Porque nós estamos no período da igreja, nós estamos no período da graça, né? Temos o Espírito Santo, é ele quem concede os dons do Espírito, que são 9, nós já estudamos todos eles, e vimos também que Jesus é quem chama para os 5 ministérios, né? E o profeta está dentro dos 5 ministérios, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E hoje nós vamos ver aqui especificamente o papel do profeta. E nós queremos começar aqui falando daquele texto de Ezequiel 37, de 1 a 10, quando Ezequiel entrou no vale de ossos secos, né, e viu ali um panorama terrível, a morte pairava sobre o campo de batalha como uma nuvem de trevas densa e escura. Então, de repente, Deus sacudiu o mundo de Ezequiel ao lhe fazer uma pergunta muito estranha. Ele perguntou: podem estes ossos voltar a viver? E Ezequiel respondeu: meu senhor, tu o sabes. Sabemos que um poderoso exército emergiu do vale de ossos secos quando Ezequiel profetizou vida sobre aquele cemitério. Como aquele terrível vale de ossos secos, parece que o nosso mundo está em completo caos. Pobreza, imoralidade, injustiça social estão assolando as nações como uma praga. E mais uma vez os profetas de Deus estão em pé no meio do vale da sombra da morte. E mais uma vez Deus está nos fazendo essa mesma pergunta: podem esses ossos voltar a viver? O futuro das nações está em perigo. Vamos disseminar o desespero
ou vamos equipar um poderoso exército de portadores da luz que transformarão essas profundas trevas? O mundo aguarda com expectativa esperançosa enquanto os profetas e profetisas de Deus estão no vale da decisão. Eu oro para que Deus levante um poderoso exército do meio dos ossos secos do desespero global para refletir a luz da esperança neste mundo desesperado e moribundo. A exortação de Deus a Ezequiel para profetizar aos ossos secos de um exército que um dia fora poderoso e para restaurar, né, a antiga glória que foi sombra das coisas que estão por vir, como diz lá em Hebreus 10:1, isso foi um prenúncio do papel mais importante do ofício profético: soprar vida dentro do exército de crentes que estão mortos, empoeirados, reduzidos a ossos, mas que um dia transformou o mundo. Mas agora se retirou para uma vida de obscuridade, destituída de poder. Como Ezequiel, os crentes são chamados a transcender as possibilidades e transformar a história. O famoso filme Coração Valente me lembra do chamado à coragem. Em uma cena do filme, um exército relativamente pequeno e esfarrapado da milícia escocesa está reunido em um grande campo de batalha. Os soldados do rei inglês Edward estão reunidos em ordem do lado oposto do campo. Os soldados britânicos estão vestidos impecável e extremamente bem equipados e excedem em número o exército escocês na escala de 10-1. Os arrogantes generais britânicos gritam, né, do outro lado do campo de batalha para os soldados escoceses: rendam-se de uma vez e pouparemos suas vidas. Diante disso, William Wallace, ele começa a galopar pelo campo sozinho em direção ao poderoso exército inglês. Seu amigo e braço direito grita para William com um sotaque escocês, né, pesado: onde você está indo, homem? E Wallace grita de volta: vou lutar. Os escoceses vencem os britânicos naquele dia e finalmente avançam para conquistar sua liberdade da Inglaterra. Isso parece uma cena saída dos evangelhos, onde o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, o Filho de Deus se recusou a comer ou beber qualquer coisa. Ele parecia destruído, fraco e arrasado, como uma presa fácil para o inimigo poderoso. O diabo se esgueirou pelo deserto, ali para o deserto, no 40º dia, insolente e arrogante, pronto para lançar seu plano enganoso para destruir o Messias de Deus e tomar posse do mundo. Mas o que o diabo não sabia era que todo aquele cenário era uma armadilha para seduzi-lo a ir ao deserto e derrotá-lo com as suas próprias armas. Golpe após golpe, eles se enfrentaram o dia todo.
e lutando desde o pináculo do templo até as montanhas mais altas do mundo. O diabo bombardeou Jesus com todas as armas do seu arsenal, usando até a palavra de Deus contra o Messias. Mas no fim do dia, o Filho de Deus venceu. Jesus saiu do deserto no poder do Espírito, o que o lançou no seu ministério público de destruir as obras do diabo, conforme você pode conferir Mateus 4, de 1 a 11 e Lucas 4, de 1 a 13. 3 anos e meio depois, Jesus e o diabo se encontrariam novamente para uma batalha final. Como um eco do cemitério de Ezequiel, essa guerra seria combatida em um lugar chamado Gólgota, que significa a caveira. Evidentemente, Satanás não deve ter entendido a revelação de Ezequiel de que os ossos secos se transformam em um poderoso exército. Satanás finalmente consegue fazer com que Jesus seja pregado a uma cruz, enterrado em um túmulo. Mas, sem que o diabo soubesse, a morte não podia deter Jesus, o túmulo não podia mantê-lo ali, e a terra tremeu como atalaias vigilantes e testemunhas que aguardavam reunidas por 3 longos dias. Por fim, uma imensa rocha rolou de um túmulo de pedra e Jesus surgiu de dentro dele com um molho de chaves, metaforicamente falando, é claro. E Mateus 28, 18 e 19 declaram: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele proclamou, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mais uma vez o diabo caiu na mesma tática. Deus é especialista, para fazer isso com ele. Ele subestimou um Cristo enfraquecido, um exército estropiado de líderes espirituais não ortodoxos e um monte de mulheres destituídas de poder. Mas dessa vez, seu erro de cálculo e seu excesso de confiança se tornariam o seu fim. Se o diabo soubesse o que iria acontecer na cruz, ele teria matado todos os que estavam tentando matar Jesus. Você deve estar se perguntando, tudo bem, mas o que você está querendo dizer? Aqui no caso é Cris, viu? Porque é ele quem está falando. Como tudo isso se relaciona com o seu assunto sobre o ministério profético? Na verdade, diz Cris para você, tenho 4 pontos para observar. Primeiro, quando todos os outros veem os ossos secos, cabe a nós, profetas, visualizar um poderoso exército e começar a gerá-lo em parceria com Deus por meio de declarações proféticas. Como vemos na história de Ezequiel, a profecia não é apenas declarar o futuro. Muitas vezes Deus nos chama para gerar o futuro. Segundo ponto, quando o povo de Deus se sente derrotado, deprimido, impotente, inferior em número, é responsabilidade dos profetas de Deus de se levantar e avançar
para a luta contra as probabilidades avassaladoras. Os profetas podem ver na dimensão invisível e eles sabem que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Terceiro, quando o corpo de Cristo se choca contra as forças demoníacas na noite escura da alma, e os crentes se sentem fracos, famintos e frágeis, são os profetas e profetisas de Deus que podem ver além dos estratagemas do inimigo e visualizar os planos de batalha dos exércitos de anjos. Isso nos dá autoridade para liberarmos as declarações de esperança em meio a uma casa de horrores, o que por sua vez amarra os principados e os desarma e os aprisiona nos ardis demoníacos, nos seus próprios ardis demoníacos. O quarto ponto é, finalmente, quando aqueles que choravam viam um corpo crucificado e os soldados contavam suas moedas, quando Pilatos lavara há muito tempo suas mãos de toda aquela sujeira, era hora de ter em mente que os profetas de Deus já tinham predito milhares de anos antes um túmulo vazio. Tendo dito isto, vejo uma tendência no corpo de Cristo entre alguns profetas que é tanto alarmante quanto destrutiva, que algumas pessoas proféticas estão tomando um poderoso exército e transformando-o em vale de ossos secos. Eles estão literalmente profetizando morte a essas pessoas. Eles insistem em ver ossos secos, né, circunstâncias difíceis, problemas com o pecado, né, em vez de fazer comentários negativos das condições negativas da vida ou da sociedade e depois ainda chamar isso de profecia. Mas profecia é muitas vezes ver as situações negativas da vida através dos olhos de Deus e então chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Ainda usando a metáfora do vale, quero dizer que ver um vale de ossos secos e usar o seu dom profético para dizer o nome de cada esqueleto e dar os detalhes da sua morte pode impactar as pessoas, mas não transformará esses ossos secos novamente em um poderoso exército. Lembre-se de que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Nós precisamos edificar com palavras. No Antigo Testamento, os babilônios destruíram Israel e levaram todo o povo cativo. O profeta Jeremias começou a proclamar que Israel ficaria no cativeiro por 70 anos e então finalmente seria liberado para voltar à sua terra e reconstruir o país, reconstruir a nação. Lá em Jeremias 29, 10 a 14, você pode ler sobre isso.
Daniel sobreviveu ao ataque e se tornou um prisioneiro de guerra na Babilônia. Daniel serviu a 4 reis diferentes durante 70 anos que se seguiram. Durante todos aqueles anos, Daniel abriu a sua janela na direção de Jerusalém e orou 3 vezes por dia pelo cumprimento da revelação de Jeremias, ou seja, a libertação dos israelitas. No 70º ano, Daniel estava servindo ao rei Ciro, que Isaías havia citado como o rei que libertaria o povo de Deus, enviando-o de volta à sua terra. Isaías 45, versículo 1. Por intermédio de uma série de circunstâncias, Ciro emitiu um decreto de que os israelitas poderiam voltar para casa. O rei persa também decidiu financiar toda a reconstrução do templo com o seu próprio tesouro. Você pode ler sobre isso, né, no livro de Esdras e Neemias. É uma história maravilhosa de grande fé, perseverança e trabalho árduo. O sacerdote e escriba Esdras, muito provavelmente, foi o arquiteto-chefe na reconstrução do templo, porque ele estava bastante familiarizado com o relato bíblico sobre o templo original de Salomão, Esdras 3:8, 5:2 e 6:14. O sucesso desse projeto se deu porque havia levitas, escribas, um sacerdote e 2 gerentes de projetos de Deus, que era Zorobabel e Jesua, que supervisionaram o projeto de construção com os anciãos de Israel. Havia as pessoas que foram libertas do cativeiro e que se tornaram os primeiros, né? Também houve 3 reis, Ciro, Dario e Artaxerxes, que emitiram decretos em favor do projeto. Mas Esdras, ele disse que o projeto realmente teve êxito por causa das profecias de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Isso mesmo, trabalhadores, gerentes de projeto, reis, dinheiro, poder e até conselheiros espirituais fazem parte, foram parte importante, né, dentro da reconstrução do templo. Mas na hora do vamos ver, foram os profetas de Deus que fizeram o projeto dar certo. Profetas são edificadores. Nós deveríamos nos surpreender com o fato de que os profetas Ageu e Zacarias estavam ajudando a reconstruir o grande templo. Então, isso não deve ser uma surpresa para nós. Muito pelo contrário, como nós já dissemos em outras aulas, o coração da profecia é edificar, levantar a igreja. Essa dinâmica estava viva na igreja primitiva. Atos 15:32 diz: Judas e Silas, que eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram.
Em 1 Coríntios 14:4 diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra grega para edifica nessa passagem significa construir uma casa. E por falar nisso, deixe-me fazer um pequeno desvio aqui. Você percebeu que falar em línguas constrói a sua própria casa? Quando oramos em línguas, nós nos tornamos os nossos próprios empreiteiros, trabalhando no templo do Espírito Santo. Mas quando profetizamos, nós estamos ajudando a construir as casas dos outros. Como profetas e profetisas, falamos ao coração das pessoas e as nossas palavras estão se tornando pedras vivas, construindo lindos castelos onde o Espírito Santo habita. Também construímos fortalezas que protegem as pessoas das tempestades da vida. Como profetas, somos construtores enviados por Deus e comissionados para construir grandes edifícios para o reino de Deus. Construímos com luz e amor, iluminamos as pessoas, construímos cidades sobre montes que não podem ser escondidas. É por isso que somos como profetas e profetisas de Deus. Estamos aqui para construir faróis nos lugares mais escuros do planeta, para guiar as pessoas até o nosso grande rei. É nosso dever como profetas e profetisas transformar a igreja do Deus vivo em um lugar de reconstrução de vidas destruídas. Os profetas aperfeiçoam os santos. Outra parte da nossa missão que recebemos de Deus como profetas e profetisas é nos unirmos aí aos outros ministérios, dentre os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos com ferramentas necessárias para estender o reino até os cantos mais longínquos do planeta. Segundo Efésios 4, 7, 11 a 16, nós temos: o profeta faz parte da equipe das pessoas dos 5 ministérios que aperfeiçoam os santos. O profeta é responsável por ajudar a transferir e desenvolver o dom de profecia na vida dos santos. O profeta ajuda as pessoas a crescerem e a se tornarem sólidas na doutrina. O profeta ensina as pessoas a usarem o discernimento em sua interação com os demais, de modo que elas não sejam enganadas, não sejam vítimas de manipulação e para que não se aproveitem delas. O profeta ensina as pessoas a dizerem a verdade em amor. O resultado de tudo isso é que o povo de Deus aprende a conviver enquanto avança em sua missão. Os cristãos começam a descobrir onde se encaixam no corpo de Cristo e aprendem que suas vidas foram projetadas divinamente para cumprir realidades
aqui na terra e para realmente trazer os propósitos de Deus aqui à terra. Então nós precisamos dos profetas, precisamos que uma comunidade de profetas se levantem, né, para ajudar a igreja, para que ela seja edificada e fortalecida. Em Romanos 12, 6 a 8, nós lemos que a graça nos foi dada e que devemos exercer os dons de acordo com a proporção da nossa fé. Podemos ver que cada um dos 5 ministérios nos equipa com graça, e é essa graça que nos equipa com diferentes dons. Precisamos entender que a graça não é apenas favor imerecido, ela é o poder operacional de Deus. O valor que você dá ao ofício determina o poder que receberá dele. Quando Jesus andou aqui na terra, ele obviamente era o corpo de Cristo, né? Seu corpo físico era seu corpo. Todos os 5 ministérios personificados em uma única pessoa. Jesus atuava em todos eles. Jesus era pleno em tudo. Jesus era pastor, era evangelista, era mestre, ele foi enviado pelo Pai, então era apóstolo, e Jesus atuava no ministério profético. Ele disse: aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, ouça, né? Ouça suas palavras. Os profetas dão às pessoas olhos para ver e ouvidos para ouvir. Uma das funções mais importantes que os profetas têm no corpo de Cristo é equipar cada membro da igreja para ouvir de Deus para si mesmo e para outros, né, também que necessitam. Então você ouve de Deus para você e ouve de Deus para outros. Essa sensibilidade de ouvir Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. E a responsabilidade principal do ofício de profeta é criar uma comunidade profética, onde cada membro do corpo entenda como entregar e como receber palavras proféticas. Profetas comissionam líderes. O profeta Samuel ungiu tanto Saul quanto Davi como reis. Primeiro livro de Samuel, 10, 1 e 16, versículos 12 e 13. O profeta Moisés comissionou Josué. Você pode ver lá em Números, capítulo 27, versículos 18 a 23. Unção pode ser transferida, e Moisés fez isso com Josué sob o comando de Deus. Essa unção transferida deu a Josué habilidades de liderança que ele não possuía antes de receber a autoridade de Moisés. O efeito dessa transferência atraía as pessoas para Josué, de modo que elas foram inspiradas a segui-lo. Como profetas e profetisas, fomos chamados para ter uma mentalidade de equipe e para trabalhar em conjunto com os outros ministérios, né, dentre os 5, e de uma forma honrada e humilde. Mantos para missões. Quando Deus comissiona seus líderes, como fez com Josué,
ele libera mantos sobre eles. Esses mantos lhe dão uma habilidade sobrenatural para concluir a sua missão. Diferentemente dos dons e do chamado, né, para os 5 ministérios, que permanecem com a pessoa por toda a vida, o manto, ele permanece apenas durante a missão que foi delegada e não com a pessoa para o resto da vida. Deus nunca concede uma atribuição a alguém sem dar a ele ou a ela a capacidade para executá-la. O próprio Deus estabelece toda a autoridade no universo. Assim, todo o papel de liderança no planeta é uma missão delegada por Deus. Você pode ver lá em Romanos 13, versículo 1. Antes de receber o manto, Josué teve a chance de experimentar os efeitos do manto que repousava sobre os ombros de Moisés. Um dos exemplos mais evidentes disso está em Êxodo 17, 8 a 13. A história de Josué sendo comissionado por Moisés para levar os seus soldados e descer ao vale para lutar contra Amaleque. Durante a batalha, Moisés subiu ao monte e ergueu as mãos. Quando Moisés se cansava e abaixava os braços, Josué começava a perder a batalha. Quando Moisés erguia os braços, Josué vencia. Ficou claro para os líderes, né, de Israel que a vitória de Josué estava diretamente relacionada ao fato de Moisés erguer as mãos, de modo que eles colocaram um líder de cada lado de Moisés para sustentar os seus braços erguidos, né? Até que Josué vencesse a batalha e derrotasse Amaleque. Nós vamos parar por aqui, porque depois continuaremos a partir deste ponto, mas que você, né, que faz parte da classe do treinamento avançado para o ministério profético, você possa realmente aí acompanhar. Esse é um tempo muito importante para nós nos equiparmos, para nós nos prepararmos, para que nós possamos, né, atuar junto com a palavra, né, deixar bem claro o poder da palavra através das orações, né, proféticas, através das expressões proféticas, e que as pessoas recebam o toque sobrenatural, poderoso de Deus, e elas sejam curadas, sejam libertas, sejam restauradas para a honra e glória do nosso Deus. Amém?